Isso. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22. Todo mundo já achou? Mateus capítulo 21, versículo de número 22, que diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Agora vai em João capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 13. Versículo de número 13 e versículo de número 14. João, Evangelho, capítulo 14, versículo 13 e 14. Se eu posso ler, diz amém. Que diz assim a palavra do Senhor: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu, glória a Deus, somente até aí. A igreja diga: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nessa noite com as palmas que louvam o nome santo do Senhor. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estamos dando a honra de estar aqui nos visitando. O pastor, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial e poderosa. Aonde hoje, como é um texto, um culto de ensino, eu quero fazer menção a algo extraordinário aqui nessa noite. Se nós observarmos o capítulo de número 21 e o versículo 22 de Mateus diz: e tudo o que pedirdes na oração crendo, recebereis. Perceba e entenda que o texto deixa bem claro: e tudo o que pedirdes na oração crendo, recebereis. Capítulo 14, a parte A do versículo 13, e diz: e tudo quanto pedistes em meu nome, eu o farei. Versículo 14 de João 14 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então entenda que nós lendo aqui, dá para entender que tudo o que a gente pedir em oração crendo, a gente recebe. Mas só que nós olha para esse texto de João capítulo 14, versículo de número 13, a parte B, onde diz: eu farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Então tudo que pedimos na oração crendo, nós iremos receber, pelo texto está afirmando. Mas só que entenda, imagina se nós pegar tudo que a gente pedir em oração crendo, a gente recebe. Imagina alguém crer dizendo: Deus, eu oro a ti para que o Senhor venha derrubar o pastor Fabrício, fazer com que ele desvie para eu tomar a posição dele. Você acha que Deus ele vai atender essa oração? Você acha que Deus vai responder essa oração? Não vai. Então tudo, entre aspas, esse tudo que Jesus está falando é tudo aquilo que é da vontade do Pai, tudo aquilo que é da vontade que o Senhor quer que aconteça. Então não quer dizer que eu creio, eu acredito, eu vou pedir para uma igreja fechar, que Deus vai fechar essa igreja. É óbvio que não. Então nem tudo que a gente ora, Deus vai escutar e vai responder. Então nem tudo que a gente pede em oração a gente vai receber. Deus, ele não é obrigado, ele escuta as nossas orações, mas ele não é obrigado de responder a oração que a gente ora pedindo. Então entenda, a Bíblia ensina que o povo de Deus deve orar. E em Lucas está dizendo no capítulo 18, se nós lemos, Jesus disse em uma parábola sobre o dever de orar sem esmurecer. Jesus está dizendo no livro de Lucas que nós devemos orar sem esmurecer, sem cansar. E se nós entender, Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, ele diz:
orai sem cessar. Ainda que Deus espere que o seu povo ore, isso não significa que Ele ouvirá e responderá todas as orações. Por quê? Porque em Provérbios, escute isso daqui, quem quiser abrir para acompanhar, abre. Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 9, deixa bem claro. O que declara em Provérbios 28 e 9? Diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a palavra ou a lei do Senhor, até as suas orações será abomináveis. Então entenda, ainda que a minha oração tenha uma boa intenção, Jesus me cura, arranca esse câncer, arranca essa enfermidade. Ainda que a gente ora com a intenção boa, Pai, visita o meu pai, visita a minha mãe, visita o meu filho, visita a minha filha, entrega o milagre para ele, entrega o milagre para ela. Se nós observar no versículo 9 do capítulo 28 de Provérbios, diz: o que desvia os seus ouvidos da lei, até a sua oração é abominável. Jesus está dizendo: se você não obedece a minha palavra e não ouve ela e não exercita, a sua oração é abominável. O texto deixa bem claro: quando eu desobedeço a palavra, a lei do Senhor, a minha oração não vai ter efeito. Nós vamos chegar aonde eu quero chegar. A oração pode até ser perfeita em palavras e impressionar por causa da eloquência das palavras bonitas, mas se aquele que ora estiver em desobediência a Deus, a oração não é só nula, mas é abominável diante do Senhor. Então, quando a gente está em desobediência a Deus, a gente sabe, conhece da palavra, e a gente não pratica a palavra, a desobediência é contra o obedecer. Deus manda nós obedecer a algo. Quando a gente desobedece, então Deus nos tem como desobediente, e Deus não responde oração de pessoas desobedientes à sua palavra. Não impressiona a Deus com palavras bonitas, com uma boa oratória, uma boa eloquência, umas palavras de impacto. Se for uma pessoa desobediente nesse momento, a sua oração, além de ser anulada, cancelada, é abominável aos ouvidos do Senhor. Então não adianta, irmão, só orar. Se desobedecer, a sua oração não passará nem do teto. É como se você estivesse conversando entre você e você mesmo. Quando a gente desobedece a palavra do Senhor, quando a gente clama o Senhor, a nossa oração é anulada. Porque muitas pessoas não recebem o milagre que ela busca, porque muitas pessoas não recebem a resposta que ela está pedindo, porque está desobedecendo em alguma área da palavra de Deus. Não é porque Deus é ruim, não. Deus, ele é justo. Deus trata o desobediente com justiça. Então Deus, ele está olhando mais a sua conduta do que a sua oração. Se você, pode ligar o fundo musical, pode puxar. O fundo musical, pode puxar. Pode ligar o fundo musical. Então entenda e perceba que Deus não está olhando, que Deus está olhando mais para a minha conduta, para a sua conduta, do que a sua oração. Se você se mantém negligente, descuidado e desobediente à palavra de Deus, ele vê como rebelde. Deus não ouve a rebelde. Então, quando Deus ele não quer, ele não está preocupado em ver nossas orações, ele quer que a gente ora, ele quer que a gente conversa com ele, mas ele está mais observando a nossa conduta, a maneira de viver na sua palavra, do que com palavras bonitas em orações. E quando ele vê a oração de uma pessoa que negligencia,
Negligenciar é saber o que é correto e não pratica. Quando Deus vê uma pessoa que conhece o que é certo e não pratica, que vê que é uma pessoa descuidada e desobediente à palavra do Senhor, Ele vê como um rebelde. Então, irmão, se a gente desobedece a palavra do Senhor e não pratica a palavra do Senhor, não adianta a gente orar, que Ele não vai responder, porque Ele vai olhar e vai dizer: desobediente para mim aqui no céu é rebeldia. Então Deus não responde a oração de pessoas rebeldes. Pode gritar o tanto que quiser, passar horas e horas de joelho, não vai sequer mover o coração de Deus. Nada impede mais a oração do que o pecado. Quando o pecado está em sua vida, sua oração não chega a Deus. Orar significa submeter-se a Ele. Rejeitar a palavra de Deus é insubmissão. O salmista afirmou no Salmo 66, verso 18: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não teria ouvido. Vaidade quer tratar-se de pecado que agrada a minha carne. Há pecado da prostituição, da lascívia, o pecado que abomina o Senhor. Quando uma pessoa, agora entenda o que eu vou dizer. Então Deus não atende oração de pecadores. Mas pastor, a Bíblia diz: se eu disser que não tenho pecado, eu já estou mentindo. Então Deus não vai ouvir a minha oração. O teor aqui é: se eu saber que é errado e continuo errado, fazendo errado, vai ser o pecado de iniquidade. Eu sei que é errado e eu continuo fazendo, o céu vê como iniquidade. Agora, quando eu sei que é errado, eu caí, deslizei, pequei, e eu confesso a Deus e largo, não faço mais, então eu recebo o perdão. Então a nossa oração vai ser respondida. Se nós observarmos um pecado que abomina o coração de Deus, Davi, segundo o coração de Deus, ele cometeu 2 pecados. Observa: primeiro, ele cai em adultério. Segundo, ele manda matar. E mesmo assim ele foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu amargamente. A Bíblia diz: aquele que arrepende deixa, alcança a misericórdia. Então, irmão, não se sente culpado porque você errou no passado. Se você pediu perdão e não pratica mais esse erro, o céu diz: está perdoado, e as suas orações serão aceitas no céu de glória. Deus quer que primeiro você e eu ouça a sua voz através da sua palavra. Ouvir sua voz é obedecer a sua palavra. Quando você e eu agem assim, Deus está pronto a ouvir, a aceitar e receber a sua oração e a minha oração. Quando nós ouvimos a voz do Senhor através da palavra e obedecendo a palavra, quando a gente bota o joelho, quando a gente pode orar como Elias, poucas palavras, o céu se abre, o fogo desce e a resposta chega. Porque tem pessoas que oram pouco e recebem muito. E tem pessoa que ora, a tua vida parece não sai do lugar. Porque essa pessoa que ora pouco está obedecendo mais do que aquela que sacrifica e criando calo no joelho, orando e não obedecendo a palavra. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. A oração gera um sacrifício, irmão. Não é fácil levantar pela madrugada, de manhã, no ciclo de oração, para a gente vir orar e não obedecer. Gera um sacrifício a gente vir orar. E a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Pastor, então tá bom simplesmente eu obedecer, então eu não preciso orar. Quando a gente obedece a palavra, automaticamente a gente vai orar, porque a palavra manda nós orar sem cessar. Então perceba que Deus, ele recebe a oração daquele que ouve a palavra, pratica a palavra e obedece a palavra de Deus. Quando Deus vê uma pessoa que conhece a palavra e essa pessoa não pratica, ela ora, pastor, mas eu estou desobedecendo, até agora eu estou recebendo um milagre. Talvez é alguém que está orando por você.
E nós encontramos Jeremias querendo orar pelo povo, para pedir para Deus perdoar. E Deus diz assim: Jeremias, você é meu servo, mas eu não vou ouvir tua oração, porque a culpa não é tua, a culpa é desse povo rebelde. Eu vou pesar a mão e vou ensinar, vou entregar na mão dos inimigos, e vou ensinar que com Deus não se brinca. Você pode ter uma pessoa que ora por você, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você continuar desobedecendo e Deus quiser trabalhar na tua vida, você pode ter na certeza que pode ser Elias vestido de pano de saco. Ele vai orar e não vai acontecer nada. Então a obediência gera bênção, irmão. Não adianta você se sacrificar em jejum, sacrificar em oração, se tu não obedecer a palavra. É jejum e oração de tolo. Deus não vai responder, porque Deus olha o desobediente como uma pessoa rebelde. A oração que não tem sua base na obediência a Deus, além de ser abominável a Ele, é uma perda de tempo. É apenas uma conversa vazia da pessoa consigo mesma. É como colocar um espelho na frente e começar a pedir para aquela imagem. Quando a gente desobedece, pastor Maciel, é como a gente ora na frente do espelho com palavras vãs, que aquela imagem que está refletindo no espelho não vai responder. Então, quem não obedece é perca de tempo nas orações, é perder o tempo. É melhor colocar a casa em ordem para poder clamar a Deus para Ele responder. Caro crente, em certo sentido Deus ouve todas as orações de qualquer tipo de pessoa. Ele ouve, já que Ele é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Ele ouve sim todas as orações que se fazem. Ele ouve, mas nem todas que Ele ouve, Ele responde. Nem todo clamor que Ele escuta, Ele responde. Quem não lembra o clamor do rico no Hades? Tem misericórdia de mim. Deus escuta, mas Deus não responde, porque ele está ali por causa da desobediência. A desobediência a Deus faz com que a gente grita, a gente clama, e Ele faz isso, ó. Ou Ele faz isso, ó. Clamou. A obediência gera bênção. Você pode ter certeza que as maiores vitórias que Deus deu na Bíblia Sagrada foi através da obediência. A própria Bíblia diz em Deuteronômio as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Jonas foi mandado para ir para um lado, desobedece, ele paga o preço. Mas quando Deus manda Abraão ir a um destino, a um rumo, sacrificar, ele obedece. E no momento da obediência, Deus diz: não toca no menino, porque é promessa tua. Quando a gente obedece a voz de Deus, a palavra de Deus, as bênçãos vem de encontro da gente. No entanto, a Bíblia nos apresenta algumas ocasiões em que Deus simplesmente ignora a nossa oração. Nós vamos ver as orações que a gente faz quando que Deus ignora. Ele escuta, mas Ele não é obrigado a responder se Ele não quiser. São situações desagradáveis. O Senhor é que trazem certos impedimentos para os nossos pedidos. Entenda? São situações que desagradam o Senhor e que trazem certos impedimentos aos nossos pedidos, como está em Mateus 25:6. Preste atenção. Algumas situações que a gente faz gera impedimento a Deus operar.
algumas escolhas minhas, algumas escolhas tuas, impede você receber um grande milagre que o céu preparou para você. Uma decisão errada, uma escolha errada, se posicionar fora do tempo, tarde demais, a gente pode perder um grande milagre, o céu. Mateus 25:6 diz: mas à meia-noite ouve-se um grito, eis um noivo sai ao encontro, encontrarem consigo por ele. Perceba a situação que essas loucas tiveram. Teve a oportunidade, com mais 5 prudentes, a juntar azeite, mas quis tomar a posição tarde demais. Quando toma a posição tarde demais, perdeu o maior milagre. A porta se fecha e diz: abre-nos a porta. O dono da casa olha e diz: eu não conheço. Então tem situações que a gente faz que geram impedimento. Se ela tivesse azeite, tinha entrado. Mas quando não conseguiu o azeite, não ajuntou o azeite logo, no momento inesperado, ouve-se o clamor. Aí vem o noivo. E cadê? E ela bate na porta: Senhor, abre-nos a porta. Olha a oração: abre-nos a porta. Eu não conheço. Quem é você? Ela clama: abre-nos a porta. Orou. E Jesus disse: eu não conheço. Tem escolhas nossas que geram impedimento de Deus operar grandes milagres na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Tem certas situações que a gente toma que até tranca a nossa prosperidade. Isso é uma realidade dura. E fazemos o bem em conhecer em que não nos colocamos nessa situação. Pois uma das maiores tristezas para um ser humano é estar distante do Senhor. Quando Deus não ouve as nossas orações, quando temos, primeiro, quando temos pecados não confessados. Quando a gente tem pecado não confessado, a gente sabe que pecou, sabe que errou e não confessou a Deus, irmão, Deus ele não escuta a nossa oração. Base bíblica. A Bíblia é claríssima ao dizer que o pecado desagrada a Deus profundamente. Quando costumamos ou acostumamos em manter a prática do pecado em nossas vidas, nossas orações não chegam a Deus, e a nossa oração é ignorada por Deus. Quando a gente sabe que a gente errou, quando a gente sabe que a gente pecou, e a gente está acostumado com aquela prática, a gente sabe que é errado, continua fazendo, a nossa oração não alcança a Deus. Deus ignora. É como um sino que bate, tim, sino soa até o momento que ele para e não vai ter a resposta. Quando a gente acostumamos a manter a prática do pecado, nossa oração são ignoradas por Deus. Apenas o arrependimento pode mudar essa situação. Deus está dizendo, somente o arrependimento pode mudar essa situação. Que situação é essa? Que Deus não vai ignorar a nossa oração. Só o arrependimento. Se a gente não se arrepender, Ele vai ouvir e não vai responder. E não vai fazer. Por quê? Porque sem o arrependimento verdadeiro, além de Deus não escutar nossa oração, a gente vai perder o céu de glória. Isaías 59, escute isso daqui. Isaías 59, 2. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Perceba aqui 3 coisas:
As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que eu sei que é errado, continuo praticando. A palavra me confronta, eu continuo fazendo, gera uma barreira, um impedimento, uma separação entre nós e Deus. É como a construção de uma casa. Cada vez que nós acostumamos com o pecado e praticamos o pecado, vai colocando um tijolo sobre o outro, a chegar o tempo de ter uma separação, de nem quem está aqui olha para lá e nem de lá olha para cá. Mas para Deus é diferente. Nós não podemos olhar Ele, mas Ele olha com um olhar de desprezo, com um olhar de pena, porque Ele olha e diz: não foi eu que separei, me distanciei de você, foi o seu pecado, a sua iniquidade que gerou uma barreira, um impedimento para mim e você não se encontrar. E Ele diz: e os vossos pecados encobrem o rosto. Os nossos pecados, os vossos pecados encobrem o seu rosto. Então o meu erro, o meu pecado, a minha iniquidade é como se tampasse o rosto de Deus para a gente não ver. Terceira, além de tampar o seu rosto para que nós não vê, Ele também não vai nos ouvir. Se nós observarmos, Deus disse em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então perceba que Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Ele está direcionando a sua voz ao povo dele. Tinha acabado de construir o templo, eles estavam dizendo que estavam orando, eles estavam dizendo que eles tinham se arrependido, eles estavam dizendo que estavam buscando a face do Senhor, mas na verdade estavam vivendo de aparência. Aí Deus está dizendo: se converter a situação que está, vocês orar de verdade, me buscar de verdade, se arrepender de verdade, então eu vou ouvir a sua voz, vou perdoar o seu pecado e vou sarar a sua terra. É Deus dizendo: se continuar na desobediência, eu não vou ouvir e não vou responder, e o pior, não vou perdoar os seus pecados. Deus aqui está dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele está falando com o povo que estava dentro do templo, orando, dizendo que estava buscando a face, dizia que estava convertido, mas só que Deus, Ele olha e diz: enquanto não se arrepender de verdade, eu não vou ouvir a oração, e muito menos responder, e muito menos perdoar o pecado. É o povo dentro da igreja, que estava dentro do templo, e Deus estava assim, ó. Estavam dentro, mas não se arrependeram. O que tem de pessoa dentro de muitas igrejas que não se arrependeram de verdade. Vamos lá. Segundo, o que faz Deus não responder a minha oração? Segunda causa, que Deus não responde a minha oração se eu estiver praticando: quando não perdoamos o próximo. Quando a gente não perdoa o próximo, irmão, Deus, Ele não atende a nossa oração. Imagina a gente orando: Pai, perdoa o meu pecado. É Deus, como é que eu vou perdoar o seu pecado se tu não perdoou o seu irmão? Então, quando eu não perdoo alguém que ele me fez mal, eu não recebo o perdão de Deus. E a minha oração, irmão, Deus, Ele não faz nem caso, Ele ignora. Quem é tu? Base bíblica. Jesus deixa bem claro que perdoar o próximo é regra essencial para Deus receber nossas orações. Caso isso não ocorra, Deus simplesmente ignora nossos pedidos de perdão. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas.
É Deus dizendo, quando você estiver orando: Pai, me perdoa, me libera o perdão. Se você lembrar que tem que liberar o perdão para alguém, antes de você insistir, vai lá, pede perdão, depois vai lá pedir perdão para Deus. Aí Deus: pois agora está perdoado. Mas se você pede perdão e não perdoa quem te fez o mal, o céu vai dizer: tu não perdoa? Quem é tu para pedir perdão? Quem é você para pedir perdão? Pastor, mas ele me machucou, ela me machucou, ela me perseguiu. Deus diz para nós orar pelos nossos adversários e perseguidores. Se Deus manda nós orar, então a oração é: Pai, ele está me perseguindo, liberta ele como o Senhor me libertou, e nós andaremos juntos marchando para o céu de glória. Não é alguém que fez o mal para você e você ora dizendo: tomara que quebra a cara, tomara que se frustra, para ele saber que foi Deus que me usou. Ei, Deus não vai provar que ele te usa desse jeito não, irmão. É Deus olhar e dizer: fez o mal para tua casa, fez o mal para tua família, seja inteligente, perdoa. Porque se você não perdoar, irmão, você não vai ser perdoado por Deus. Pensa uma dor tremenda, que a gente pensa que a gente está por cima, dizendo: eu não te perdoo, infeliz, eu não quero nem te ver, eu te odeio. Aí imagina, chegou o dia diante de Deus: eu me perdoe disso. Deu amnésia, foi? Lembra do João? O João é aquele que pisou no teu pé e tu disse que odiava ele, não perdoava ele. Sim, pois é, tu não perdoou ele lá, eu também não te perdoo. Imagine, irmão, a dor da gente naquele grande dia perder a salvação, porque a gente não liberou o perdão e não pediu perdão. A gente não perdoa, mas a gente quer ser perdoado. Que negócio é esse? Até Jesus foi crucificado, ele veio para o povo, e o próprio povo que ele veio crucificou. Aí Jesus lá em cima, todo arrebentado, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Jesus prestes de morrer, arrebentado, cuspido da cara, diz: perdoa eles. Você não pegou nem um tapa na cara, não foi nem chicoteado, cuspido na tua cara, não te apregou no madeiro e você disse: eu não perdoo. Ah, então tu é melhor do que Jesus. É. Imagina Jesus olhando para essa cara de pessoa dizendo: eu, como filho de Deus, sem ter pecado, perdoei. Quem é tu? A natureza adâmica, pecaminosa, não liberou o perdão. Agora tu quer ser perdoado? É como eu vi a mão de Deus pegar e dizer: sai daqui, emprestado. Então, Jesus está dizendo, através de Mateus, de Marcos 11, 25, que quando você estiver orando: Pai, me perdoa, eu tenho que pedir perdão para alguém. Deus está dizendo: lembrou? Pois vai lá, pede perdão para a sua oração ser respondida aqui. Se você quiser insistir, eu tampo meus ouvidos e não respondo a tua oração. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as suas ofensas. Está aqui: se tu não perdoar, irmão, você não pode exigir perdão de Deus. É dizer: eu sou macho para não perdoar, eu também sou macho para enfrentar o capeta no inferno. É. Não tem outra situação. Se a gente não perdoar, irmão, Jesus, ele não vai perdoar.
pode ser o filho do rei, pode ser o filho do homem mais rico, da mulher mais rica, pode ser do maior pregador. Se ele não perdoar, ele vai para o inferno. E antes dele ir para o inferno, ele vai clamar, vai gritar, fazer campanha, vai orar, vai jejuar, e o céu não responde, porque o céu não é obrigado a responder quem não tem comunhão com o irmão. Isso é palavra, irmão. Isso é Bíblia. Então Deus não ouve quem não libera o perdão. Aí eu sou de opinião no perdão. Que de opinião que tu é, rapaz? Tu é um besta. Inteligente é quem perdoa. Não, porque eu tenho opinião. Eu não faço, eu não perdoo, eu não libero o perdão porque eu sou de opinião. Tu sabe que eu sou de opinião. É. Jesus também tem opinião de não perdoar quem não perdoa. Jesus não vai ser barganhado como barganha em muitos ministérios. Pastores safados que apoiam o pecado, não corrige o membro porque é dizimista fiel. O céu não vai poupar pessoas desobedientes e rebeldes. O céu não poupa. Mas é porque eu sou do ministério tal. E daí, obedeceu? Não, porque meu pastor, ele aceitou. O teu pastor aceitou. Eu não quero saber o que o teu pastor aceita. Eu quero saber o que a Bíblia aceita, o que a palavra aceita. Então, irmão, se eu não perdoar o próximo, o meu irmão, eu não vou receber o perdão de Deus, não. E eu já digo logo, se tu tem alguma coisa para perdoar alguém, peça perdão. Porque não adianta tu chegar às 6 horas na igreja, 7 horas, 5 horas da manhã, orar. Tu vai orar. E o céu não responde. Enquanto não aprender o perdão até sério, irmão. É tão sério. Não, mas o pastor gosta de dinheiro. Mas o dirigente gosta de dinheiro. Eu vou ofertar. Aí Jesus diz: ei, quando tu for ofertar no altar, se tu tem lembrar alguma coisa contra o seu irmão, se você lembrar, deixa a tua oferta aqui, volta lá, reconcilie com ele, depois você vem e oferta. Deus está dizendo: quem não perdoa nem oferta eu recebo. Irmão, a verdade é para ser dita e pregada. Jesus, ele não rodeava para pregar o evangelho. O evangelho não é mensagem de autoajuda. O evangelho tem que ser mensagem de arrependimento, porque sem a paz e a santificação jamais vai ver a glória de Deus. Mas eu não perdoo, mas eu estou fazendo coisa de errado. Mas o pastor gosta de receber o dízimo. O pastor gosta. E Deus? E o céu? Pastor, então quando eu não perdoo, Deus não ouve a minha oração? Não. Ele ignora. É a mesma coisa de eu ver. Fala comigo, pastor Marcelo. Fala assim: pastor Fabrício, me ajuda. Fala. Imagina quando você pede ajuda a uma pessoa que ela pode te ajudar e ela vira as costas para você. Deus pode ajudar? Pode. Mas por que ela não me ajuda? A minha mal escolha. Eu quero entrar no céu. Quem é que quer entrar no céu? Eu. Pois perdoa aquele que falou mal de tu. Perdoa aquele que tentou te matar, até te esfaqueou, e tu sabe que ele te esfaqueou. Vai lá, perdoa ele, que tu está sendo inteligente. Pastor, mas ele me deu veneno para me matar. Ele queria me matar, ela queria me matar. Perdoa. Mas queria. Queria, mas não matou? Pois é, perdoa. Você é inteligente se você perdoar. Porque, irmão,
Certas escolhas nós permitem com que Deus coloque a gente em cada situação, irmão. Jesus é especialista em tratar pessoas que têm orgulho, porque quem não perdoa é orgulhoso ou é soberbo. Aí Deus vai perdoar não? Deus prepara uma situação e olha lá quem Deus vai colocar para ajudar aquele que eu não queria perdoar. Esse pai, essa mãe, esse vizinho, essa pessoa que você não consegue perdoar ela, Deus pode usar ela para estender a mão para você. E aí, onde é que vai ficar a cara? Mas eu quero morar no céu, mas não quer perdoar, quer o perdão. Para entrar no céu tem que receber o perdão de Deus, porque sem o perdão de Deus, irmão, não passa de jeito nenhum. Então o que você não quer para ti, não deseja para os outros. Perdoa, libera o perdão. Uma das 7 frases de Jesus na cruz é: Pai, perdoa todos eles. Jesus olhou para todos aqueles e disse: eu perdoo aquele que me chicoteou, eu perdoo aquele que bateu na minha cara, eu perdoo aquele que me blasfemou, eu perdoo aquele que cuspiu em mim, eu perdoo aquele que apregou prego na minha mão, eu perdoo aquele que me bateu, eu perdoo eles. Por que é que tu e eu não quer perdoar? Então, irmão, quando eu não perdoo, eu sei que eu tenho que pedir perdão, eu sei que eu tenho que liberar o perdão, e eu não libero e não peço perdão, o céu não vai responder a tua oração. Terceira e última, essa daqui agora tem a ver com família. O que faz, pastor, outra terceira causa que Deus não ouve a minha oração? Quando eu negligencio os relacionamentos familiares. O apóstolo Pedro, nós vamos chegar lá. O apóstolo Pedro, falando a respeito da importância do relacionamento conjugal, ele está dizendo: é importante um bom relacionamento do casal, do marido com a mulher. É importante. Deixa claro que negligenciar nessa área de nossas vidas desagrada em muito ao Senhor, ao ponto de nossas orações serem interrompidas diante de Deus. Quando eu negligencio, quando eu posso ajudar e honrar a minha esposa, quando eu posso ajudar e honrar o meu esposo, e eu não honro, irmão, Deus nem a oração recebe. 1 Pedro, escute isso daí. 1 Pedro, quem quiser abrir, abra aí, que é bom estar abrindo a Bíblia, para você saber um negócio que não é brincadeira. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz assim: vós maridos, está direcionando a palavra aos maridos. Vós maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar. O que é uma vida comum do lar? É viver como marido e viver como mulher. Tem que viver uma vida comum no lar. Quem casa quer casa. Quem casa cuida do cônjuge. Quem casa cuida da cônjuge. Quando eu deixo isso a desejar, o céu fica de bronze. Quando eu não exerço o meu papel de marido e deixa a desejar, o céu. Quando eu não tomo a posição de esposo, eu posso gritar e o céu. Vamos recapitular de novo.
Vós, maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. O que é discernimento? Saber qual é o papel dele. Saber o que ele tem que exercitar. Saber o que ele tem que cumprir. Discernimento é saber a decisão que vai tomar. Uma pessoa que não discerne é uma pessoa que pega uma situação, está diante de um problema e não tem discernimento, não sabe por onde resolver. E o apóstolo Paulo está dizendo: marido, tem um discernimento. Qual o discernimento? Coloca na posição que é para tu ter. Porque se não ter discernimento, você vai morrer de gritar, o céu vai brindar, não vai responder. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Ele está dizendo, tu tem que considerar a tua esposa como esposa. Você tem que considerar a mulher. Quando a gente desconsidera a mulher, a gente não está nem aí para ela. E tem pessoas que consideram mais os outros do que a mulher que está dentro de casa. E o céu está dizendo, eu não escuto a tua oração, mas eu sou bonzinho lá fora. E dentro da tua casa com a tua mulher, você é bom. Jesus está dizendo, ela saiu da casa do pai e da mãe, é para você cuidar dela. Se deixar desejar, o céu não vai responder a sua oração. Alamam, choremandar. Desconsiderar a mulher é não dar a atenção que ela merece. Desconsiderar a mulher é falar que acha bonito uma lá fora e não acha a tua dentro de casa. Desconsiderar a mulher é dar o melhor para os outros lá fora e não dar o melhor para a sua mulher dentro de casa. Isso é desconsiderar. Desconsiderar a mulher é não dar a segurança que ela necessita ter. Desconsiderar a mulher é você não exercer o papel de protetor para a sua mulher, dela chegar, achar confiança de estar do seu lado e dizer, ele vai me proteger. Desconsiderar a mulher é cumprir briga dos outros, mas não cumpre a briga da mulher. Então, quando eu desconsidero a minha mulher, quando o homem desconsidera a mulher, a gente pode morrer de orar, morrer de jejuar, e o céu está dizendo, eu não ouvo quem desconsidera a mulher. Segura, daqui a pouco vai chegar as horas das mulheres, dos homens. Por quê? Tem que considerar a vossa mulher como parte mais frágil. A mulher se sente protegida quando está do lado do seu homem. A mulher se sente protegida quando escute isso aqui, quando tem um barulho dentro de casa. A mulher, amor, vai lá. E o marido levanta, mesmo com medo, tremendo. Vai lá fora, ela se sente. Ele é corajoso, o camarada dá para se derreter. O homem tem que passar segurança para a mulher. Irmão. A mulher é o vaso mais frágil. Muitas das vezes, em meio da confusão, se a mulher escutar um grito, vê um sangue, e o homem, comigo é diferente. Irmão, isso é muito sério. E quando a gente não dá segurança para a mulher, a confiança que ela tem que ter no homem, irmão, se a gente não exercer o nosso papel, a gente perde na guerra da oração. Que é o vaso mais frágil. Tratai com dignidade e honra. Marido que não honra a sua mulher, marido que não honra a sua esposa, pode morrer de gritar de pano de saco, jogar cinza na cara, gritar noites e noites até o joelho rasgar. Se tu não honrar a mulher que Deus colocou do teu lado, o céu não responde o que tu está pedindo. Está acompanhando aí? Está desse jeito aí?
O homem tem que honrar. Se o homem não honrar a mulher, irmão, não dá honra para ela, a gente perde na guerra. Você já viu uns caras que elogia as mulheres dos outros? A de casa se produz toda, faz de tudo para chamar atenção. Acaba de ver o marido dizendo: rapaz, a mulher é vistosa. Aí disse, se falou que ela é vistosa, disse, vai dizer que eu estou elegante. Aí eu chego em casa, a mulher se prepara toda para o marido chega: boa noite. Não fala comigo que eu estou estressado. Fala não. Aí aguenta engolir chumbo grosso dos outros lá fora, mas não aguenta ver a mulher se produzindo, ver dizer: tu tá linda, minha flor, minha boneca. Elogia de fora, mas não elogia de casa. Irmão, o diabo é traiçoeiro, o diabo é sagaz. Irmão, se você não elogiar a tua esposa, o pé de o pé de pano lá fora vai elogiar. E cientificamente aprovado, o homem é atraído pelo que vê, e a mulher é o que escuta. Se tu não fala palavras doces para tua esposa, o filho do diabo vai falar lá de: oh, essa mulher vai. Não, irmão, não é vagabunda não, é porque tu não deu a honra que ela merecia. Vamos lá. Então nós temos que honrar. O que é honrar? O que é honrar a mulher? É dar o que ela merece. Nós homens temos um instinto de macho, quer mandar. Irmão, quando você não deixa a desejar na área que você tem que exercitar, tu não precisa mandar. Ela já se derrete toda para fazer para ti. Quando a pessoa trata a mulher com honra, irmão, não precisa forçar muito. Ô, meu amor, sabia que tu ia chegar. Pega um caldinho aí. Eu fiz a comida que você mais gosta. Churrasco, varão? Pronto. Pois eu duvido, se tu chegar falando bonito para tua esposa, se ela não tira do pagamento dela: o meu bem hoje vai comer picanha assada. Irmão, é desse jeito. Escandaliza não, irmão. É porque vocês nunca viram ministrando um culto para casal. Casal não é bicho de 7 cabeças não. Quando se casa é uma só carne. A mulher não manda no teu corpo, nem o homem no corpo dele, nem a mulher no corpo dela. Eu vou chegar esse dia, eu vou ministrar para você ver o que é um culto a dois. Então vamos lá. Então o vosso marido que não trata a mulher com honra, com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompa a sua oração, honra a mulher. Pedro está dizendo aos maridos: se não honrar a esposa, não adianta orar. Se não exercer o seu papel como marido, como tem que ser, como protetor, mantenedor, vai gritar de orar, o céu vai ficar calado. Isso aqui é Bíblia, irmão. O apóstolo Pedro está dizendo: maridos, eu tenho observado que você desonra a sua esposa. Deus manda dizer para você: o céu está de bronze para ti, enquanto você não consertar a tua casa. Enquanto você não honrar a tua esposa, você pode gritar o tanto que tu quiser. E talvez, irmão, talvez o casamento ainda está de pé porque a bichinha está sendo maltratada e ainda está orando: Pai, sustenta o meu casamento. Talvez a porta ainda está aberta porque a bichinha está sofrendo, dizendo: Pai, não fecha a porta. Talvez é isso, irmão. Não é porque eu oro, mas não a mulher. Então o efeito não é da tua oração, é da tua mulher que está sendo humilhada e ainda continua buscando por você. Deus considera, escuta isso daqui. Deus considera nossa família como se fosse o nosso ministério. Cada um de nós. Então Deus considera a nossa família
como um ministério. Tem gente que zela mais o ministério do que da família. Primeiro Deus deu família, depois deu ministério. Se a família não ir bem, o ministério não vai bem. Se a família não vai bem, a oração não vai bem. Se a família não vai bem, o jejum não vai bem. Se a família não estiver bem, se tiver o atrito por causa de alguma área está desejando, irmão, o ministério vai de águas abaixo. É como, olha aqui, eu vou dizer algo aqui e não se escandaliza não. Escute esse negócio aqui, não se escandalize o que eu vou dizer. Está gravado. Quem tem base bíblica vai saber. Se a igreja estiver atrapalhando eu sustentar minha casa, exercer o meu papel de casa, ser o mantenedor da casa, sem medo de ser castigado, que Jesus não vai me castigar, eu fecho a porta, volto a trabalhar singular e vou sustentar minha família. Irmão, é desse jeito. O apóstolo Paulo disse dessa forma em uma de suas cartas: não seria justo eu plantar o espiritual e usufruir do material, das bênçãos? Eu seria injusto eu passar o alimento espiritual? Será que o material eu não posso? O apóstolo Paulo está falando disso. Evangelho é um trabalho, irmão, principalmente de um líder que zela pela palavra. Agora quem quer enriquecer, leva de tonta direito, não está nem, não tem coragem de pregar a verdade. Se a igreja não der para sustentar eu, minha casa, a minha família, irmão, já falei para Deus, eu tranco tudo, baixa a placa, volto a trabalhar, porque na minha carteira profissional está operador de equipamentos pesados. Eu volto a trabalhar com salário de R$4.000. Por que isso, pastor? Porque é a família. A base do ministério é a família. Se a família não ir bem, irmão, se o relacionamento entre os dois não ir bem, até na intimidade o negócio não vai. Intimidade é culto, viu, irmão? Culto a Deus. Deus fez isso para isso. Então, entenda. Se a tua família não ir bem, irmão, vê onde está o erro e corrija. Porque o marido, quando casa com a sua esposa, se torna uma só carne. Tu tem que cuidar dela. Tu tem que cuidar, exercitar o teu papel. Vice-versa. A mulher também, irmão, que não honra o seu marido, a sua oração também não chega no céu, não. Amor, estou com vontade de comer um feijão tropeiro. Se tu quiser fazer, vá lá fazer, se tu quiser comer. Lúcia. É, irmão. Tem mulher arrogante também. Mas talvez é porque também o marido não honra. E se o marido honra, tem marido que honra e a mulher não está nem para o camarada. Se quiser trabalhar com roupa limpa, vai lavar. Se quiser comer cedo, chega mais cedo e cozinha a tua própria comida. Aí está lá no ciclo de oração, xaramanai, namaná. E aí Deus, eu não entendo. Irmão, se você prestar atenção uma coisa que eu vou dizer para, preste atenção uma coisa que eu vou dizer para você, segundo a Bíblia. Antigamente as mulheres não poderiam trabalhar fora, era do lar. Mas sempre o sistema é contra a Bíblia. Não, porque nós estamos, se a mulher quer fichar, ela tem que cumprir as duas chamadas, no trabalho e em casa. No trabalho e em casa. A não ser se tiver a concordância com o marido. Eu já falei para minha esposa, mulher, tu pode trabalhar, mas chegar em casa, tu tem que exercer o teu papel. Eu estou mandando tu trabalhar, está morrendo de fome? Não, pois é, cumpre o teu papel em casa, porque se não cumprir, irmão, ora até escumar o canto da boca e o céu nada de responder.
Tem casamentos que se destrói porque o homem não honra a mulher, e também tem casamentos que se destrói que a mulher não honra o homem. De vez de jogar bem, joga panela. Assim vice-versa, irmão. Tanto para o homem, tanto para a mulher. Se não honrar o cônjuge, Deus não ouve a oração. Hoje é noite que nós aprendemos. Olha o português. Hoje é noite que nós aprendemos o que impede Deus escutar e responder nossa oração. Você está desejando em uma dessas falhas? Pois Deus falou contigo dizendo: coloque em ordem para me poder ouvir a sua oração de novo. Hoje é noite de reconciliar o relacionamento com Deus. Como? Fazendo aquilo tudo que a palavra manda. Porque se desobedecer, o céu não ouve. O céu não ouve. Então, mulher, então, homem, quer que Deus escuta a tua oração no momento que tu pediu, clamou? Quero, pois exerça o seu papel no meio da sua família. Porque se não exercer, irmão, você pode estar jogando, irmã, a sua felicidade fora. E depois não pode colocar culpa. Não, foi fulano. Vamos fazer uma autoanálise. Será que eu estou dando mesmo a atenção para minha esposa como um homem eu devo dar? Será que eu estou protegendo a minha esposa, a minha família como eu tenho que proteger? Será que eu não estou deixando a desejar em uma área e meu casamento está se destruindo? Será que é alguma necessidade na área do meu casamento que está fazendo com que esse casamento se esfria? Eu não tenho mais alegria do primeiro amor, eu não tenho mais alegria dos primeiros anos de casamento. Jesus está dizendo: eu estou abrindo o seu olho para você não perder tua felicidade. Irmão, isso é Pedro falando para essa igreja. Pedro vai ver a deficiência na igreja a respeito do casamento, vendo muito divórcio, vendo muitos problemas familiares, e ele diz: marido, exerça o teu papel. Irmão, se você fazer uma pesquisa, os maiores escândalos de divórcio é dentro da igreja. Lá fora não, irmão. Os maiores escândalos é dentro de muitas igrejas. Por quê? Porque não exerce o papel de varão, de esposo, e não exerce o papel de esposa. Por isso, irmão, honra a princesa que Jesus colocou do teu lado. Honre o príncipe que Jesus colocou do teu lado, para que Deus escute a tua oração. Porque senão, irmão, o céu vai olhar e vai dizer: respondo não está respondendo com o seu papel. Então aqui nós aprendemos, tem vários e vários. Eu estudei aqui, eu achei por alto 120 alguma coisinha de pequenas coisas que impede Deus ouvir e responder nossa oração. Tem coisas assim, irmão, que é de falar no culto de casal. E deixar a desejar aqui, pode morrer de fazer campanha no céu. No, I am not my father is. Não entendo. Traduz aí, fala em línguas estranhas. Então entenda, nós cristãos, nós temos que exercer o nosso papel de cristão, como Cristo exerceu o papel dele na cruz por mim e por você. Quer que Deus responde? Pois põe na posição. Vê onde é que eu erro, porque o céu quer responder a tua oração. Amém? Vamos se colocar sobre os nossos pés. Pode apertar o pause aí. I love you. Honrar, irmão. Olha uma honraria. Deixa eu dizer, pode dizer uma honraria que o cara, que o irmão, o crente honra a sua esposa. Às vezes a irmã trabalha